Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 7 do mês de novembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 20 do mês de Reshivan, do ano 5781. Hoje é o Shabbat, o sétimo dia da semana. Portanto, nós estamos na nossa sétima aliá, a sétima chamada à leitura da Torá. E, portanto, hoje é Shabbat, sétimo dia da semana. Nós vamos então concluir a nossa quarta parashá, Vayierá, que significa e ele apareceu. Pela graça bendita de Hashem, estamos aqui à tarde com a Torá, levando a você um pouco da luz divina através do estudo da Torá, leitura da Torá, trazendo alguns ensinamentos, aprendizados, para que nós possamos cada vez mais estarmos nos fortalecendo para cumprirmos a nossa missão, em preparar o mundo para ser o lar do Eterno. A nossa aliá de hoje, a sétima aliá, ela começa no capítulo 22, verso 1, e nós vamos até o encerramento deste capítulo, que é o versículo 24. E aí nós estaremos encerrando a nossa parashá desta semana. A título de curiosidade, com o encerramento da parashá de hoje, a nossa quarta parashá, então nós já estudamos Bereshit, a primeira parashá, Noach, a segunda, Lech Lechá, a terceira, e essa nossa quarta Vayierá. A título de curiosidade, encerrando a nossa parashá de hoje, a quarta, quantos versículos você acha que nós lemos, ouvimos e estudamos até este momento, após 4 parashiot, 4 porções da Torá? Ou seja, na parashá Bereshit nós tivemos 146 versículos lidos e estudados. A segunda, Noach, tivemos 153 versículos. A nossa terceira parashá Lech Lechá, tivemos 126 versículos. E essa parashá, que se encerra hoje, estamos e vamos completar com 147 versículos. Novamente, na questão de título de curiosidade, então até hoje nós estudamos 572 versículos, ouvimos 572 versículos. Vamos fazer uma analogia nesse sentido. Se nós lemos 572 versículos, se completando hoje com a leitura da sétima aliá, significa, no modo simples, que nós, até aqui, cada um de nós, não apenas uma pessoa em particular, no sentido só uma pessoa, mas no sentido coletivo, cada pessoa que ouviu a leitura destes 572 versículos, cada pessoa que ouviu, leu e permaneceu estudando, juntamente conosco, nesses dias, 572 versículos, isso significa que cada um de nós, aonde você está, aonde você se faz presente, numa analogia simples, cada um de nós acendemos 572 luzes. E nós, cada um de nós, tivemos a oportunidade até aqui trazermos 572 vezes a Shekhinah
de Hashem aqui na terra até este momento. Ou seja, estamos sim cumprindo a nossa missão. Aonde estiver cada um de nós, nós estamos aí dissipando a escuridão e preparando o caminho para a manifestação de Mashiach, para a redenção final. Que o Eterno, na sua graça, estenda os nossos dias com vigor e saúde, para que nós possamos cumprir a nossa missão com coragem, com ousadia, sem medo de ser feliz, né? Pois estamos fazendo a vontade de Hashem, e possamos aí multiplicar essas luzes, né? À medida que nós nos fazemos presente, levamos o monoteísmo, compartilhamos para outras pessoas, para outras localidades. Nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos trazendo a Shekhinah, a luz da presença de Hashem, assim como também estamos trazendo cada vez mais os dias antecipados, juntamente com os judeus, para a manifestação de Mashiach, que seja nos nossos dias, que seja para agora. Amém. Ok? Então, essa questão a título de curiosidade que eu coloquei aqui, é mais no sentido assim, para te animar mais ainda, a não perder essas oportunidades de poder estar ouvindo, lendo, estudando a Torá, pois é uma das bases, um dos alicerces para a nossa vida aqui no tempo presente, para preparar o mundo para ser o lar de Hashem, ok? Bom, como hoje é dia 20 de Reshvan, então eu quero trazer para vocês também a título de conhecimento. O quinto Rebbe, chamado Rabi Shalom Doveber Snerson, conhecido pelo acrônimo de Rashab. Ele nasceu no dia 20 de Reshvan, no ano 5621, da data da criação, e que corresponde ao calendário gregoriano, o ano de 1860. Então, o quinto Rebbe, ele nasceu no dia 20 de Reshvan, do ano 5621, pelo calendário gregoriano 1860. O Rabi Shalom Doveber Snerson, conhecido pelo acrônimo de Rashab. Após o falecimento de seu pai, o Rabi Shemuel de Lubavitcher, em 1882, pelo calendário gregoriano, o Rabi Shalom Doveber assumiu a liderança do movimento Hassidut. Durante os próximos 38 anos, ele escreveu e pronunciou cerca de 2000 Maamarim, que são discursos racídicos, incluindo o famoso Remeshechim, que é o discurso em série, que contém sua profunda abordagem do racidismo de Chabad. Em 1897, ele estabeleceu a Yeshiva Tomechei Temimim, em Lubavitcher, a primeira instituição de ensino judaico a integrar o corpo e a alma. O que significa isso? O Rebbe, né, Rashab, ele instituiu na Yeshiva o estudo, o ensino, o estudo judaico, a integrar o corpo, que são os estudos legais e talmúdicos. Então, o corpo que se refere aqui da Yeshiva é exatamente os estudos legais e talmúdicos. E a alma? O que significa alma? É a introdução dos estudos filosóficos e místicos da Torá num todo coeso e vivo. Então, o nosso quinto Rebbe, ele instituiu isso daí. Foi através da forma singular de educação e estudos de Torá que surgiram os primeiros temimim,
que significa o exército de portadores de tochas, instruídos, inspirados e devotados, que nas décadas que viriam dariam literalmente a vida para manter o judaísmo vivo sob o governo soviético. Portanto, aqui o local de nascimento e o convívio, né, do Rashab, o nosso quinto Rebbe, foi exatamente na época da Cortina de Ferro, conhecido como a União Soviética, o governo soviético, que era extremamente perverso. Em 1915, o Rabi Shalom Doveber foi forçado a deixar Lubavitch devido à aproximação da Primeira Guerra Mundial e estabeleceu-se em Rostov, sobre o Don, ao sul da Rússia. Em seus anos finais, ele começou a heróica batalha levada adiante sob a liderança de seu filho e sucessor, o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson, contra os esforços do novo governo comunista para destruir a fé judaica. O Rabi Shalom Doveber faleceu em Rostov em 1920. Com essa, trazendo ao conhecimento de vocês a respeito do quinto Rebbe, assim como os nossos grandes sábios, nesse período aqui, o que sofreram na mão do comunismo foi algo muito sério. Muitas vidas se perderam, milhares de vidas se perderam por causa da fé judaica. Por isso que nós falamos outro dia, que você que crê nesse Deus, em que ombro a ombro você serve a Deus, junto com os judeus, no serviço de coração, no serviço de amor, é impossível que você venha como eleitor, que você venha apoiar partidos de esquerda e partidos que apoiam o socialismo comunista. Pois o objetivo deles é anular da face da terra tudo aquilo que se refere a Deus, principalmente aquilo que se refere ao Deus dos hebreus, ao Deus dos judeus. E tanto os nossos Rebbe do passado como os grandes rabinos e sábios de outrora, nesta época, muitos deles perderam a sua vida preservando a fé, e muitos deles sendo mortos pela cortina de ferro, o socialismo, o comunismo, certo? Morreram proclamando o Shema, não negando a fé judaica. Então, por isso, nós precisamos sim interceder junto ao Eterno, pelo mundo, pelas nações e principalmente pelo nosso país, para que não caia nas mãos do socialismo comunista. Porque caso isso aconteça, fique certo de uma coisa: muitos vão negar a fé e outros milhares vão perder a sua vida por causa da sua fé. Então, é uma realidade que temos diante de nós. E nós não podemos esquecer que, ante a manifestação de Mashiach, a pré-manifestação de Mashiach, há sim, sem sombra de dúvidas, uma grande pressão sobre as nações e o mundo. E nós precisamos sermos verdadeiros luzeiros aonde formos, aonde estivermos, para que realmente essa sombra negra, essa escuridão do socialismo comunista não domine as nações. Com o nosso quinto Rebbe, após a sua morte, o sexto Rebbe, que foi o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson, o sexto Rebbe, ele foi o pai do nosso Rebbe da atualidade, o nosso sétimo Rebbe. Então, o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson foi o sexto Rebbe, e após o seu falecimento veio o sétimo e último Rebbe, que é o nosso Menachem Mendel, né? Então, este é o nosso sétimo Rebbe, e é o justo da nossa geração, e é o sábio da nossa geração, ok? Então, hoje, 20 de Reshivan, é a data do nascimento
do quinto Rebbe, Rabi Shalom Doveber Sneerson, conhecido pelo acrônimo de Rashab, ok? Ontem nós estávamos falando a respeito de nossa escolha, e nós queremos concluir, tendo em vista que hoje nós encerramos a nossa Parashá Vairá. Então ontem nós falamos sobre as duas visões de Rabban Nachmanides e de Ramban Maimônides, quando se fala sobre a questão da nossa escolha, sobre o nosso posicionamento de fé. Então, quando somos provados, quando o Eterno permite que testes cheguem até nós, não é para tirar nenhuma dúvida da parte do Eterno. O Eterno, ele não tem dúvida de nada. Ele é onipresente, onisciente. Ou seja, ele sabe ele tem o conhecimento e sabe tudo que vai acontecer desde o momento até o infinito. Então, para ele não há dúvidas. E quando nós somos provados, como a questão de Abraão, né, que temos aí hoje sobre a Akedah de Yitzhak, né, Akedah ser Yitzhak sendo atado, né, amarrado junto ao altar, a escolha que Abraão fez, a escolha que através da história cada um tem feito no seu dia a dia. Então, as provas e os testes que nós passamos, na realidade, ela está ligado diretamente a nós e diretamente àqueles que estão ao nosso redor, derredor, ou que vêm tomar conhecimento da nossa prova, do nosso teste. Então, segundo Nachmanides, quando somos provados, estas provas, esses testes, eles são exclusivamente aplicados em nosso benefício. E segundo Maimônides, ele fala que é para servir de lição para os demais, certo? Então, nessas duas visões, sem sombra de dúvidas, somam-se. Ou seja, a prova e teste, ela tem lições para nós individualmente, né? E lições para aqueles que estão ao nosso redor, ao derredor, ou que tomam conhecimento pelo teste, pela prova que você passou. A exemplo do caso de Avraham, os 10 testes que ele passou, e a Akedah de Yitzhak o 10º teste, segundo a maioria dos sábios, e foi o último teste que Avraham passou, e serviu para ele, para Yitzhak, não resta dúvidas, mas também Maimônides tem razão, ela é aplicada também para servir de lição aos outros, pois através de todos esses milênios, o 10º teste de Abraão, a Akedah de Yitzhak, ela tem sido lições para gerações após Abraão, até os dias de hoje e até os dias de Mashiach, não restam dúvidas. Então, por isso, quando você está sendo provado ou testado, né, não esqueça dessas questões e procure realmente rogar ao Eterno que você tenha forças, coragem, ousadia para seguir em frente. Rogue ao Eterno que Ele não deixe as tuas forças esmorecer e que você não venha, né, ser reprovado. Muito pelo contrário, que eu sejamos aprovados realmente para que tenhamos méritos e méritos diante do Eterno. Então, dessa forma aí, tudo está nas mãos de Deus, exceto o temor a Deus. Por quê? Porque é você que decide, é o livre-arbítrio. Então, nós que decidimos, é eu que decido se eu sirvo ou não ao Eterno. Então, tudo está nas mãos de Deus, menos, né, o temor a Deus, porque é uma decisão individual. Conforme Rashi, em Devarim, capítulo 10, verso 12, Deuteronômio, lá diz assim: Veatá Israel, ma Hashem Elokecha, Shoel meimach, kiim leirá et Hashem Elokecha. Ou seja, e agora, ó Israel, o que pede o Eterno teu Deus de ti,
senão que temas ao Eterno teu Deus? Então, o Eterno, ele pede. Ele não está te obrigando a temer ao Eterno. Esse temor ao Eterno, esse temor aos céus, significa respeito, reverência, obediência. Ou seja, quando Deus chamou Abraão para esse 10º e último teste, a Akedah de Sarraque, então Deus disse: Abraão. E Abraão respondeu: aqui estou. Significando: aqui estou, pronto a te servir. Firmeza, determinação, ousadia de crer, confiar e de dizer ao Criador, ao Todo-Poderoso: estou aqui, pronto a te servir. Essa determinação, essa ousadia, essa coragem, essa firmeza, estou aqui, pronto a te servir. É isso que o Eterno quer encontrar em cada um de nós, no nosso dia a dia, não uma vez ou outra. Porque essa jornada de fé, dentro de uma visão judaica, ela não é um mercado de peixe. Quem quer? Quem quer hoje? Não. Essa caminhada, essa jornada, como Benei Noah, dentro de uma vida judaica de estudos da Torá, de aprendizado da Torá, de ensinamentos da Torá, é a semelhança de Avraham Avinu. É ousadia para crer. É coragem para dizer que você é um monoteísta. E é a determinação. Aconteça o que acontecer, este caminho eu não volto atrás. É essa determinação que o Eterno quer encontrar em cada um de nós. Às vezes, ou muitas vezes, nós não entendemos o recado de Deus, mas nós precisamos fazer como Abraão. Porque quando Deus falou para Abraão levar o teu filho, o teu único filho, a elevar, e ele entendeu como sacrificar, segundo dizem os sábios, porque o mesmo verbo usado para elevar e sacrificar é o mesmo verbo. Mas Deus estava dizendo para elevar. Elevar o seu menino junto com você ao monte em que eu vou te mostrar. E ali você vai elevar o teu filho. Você vai montar o altar, ele vai ver, ele vai aprender. Você vai preparar a lenha e você vai ver, ele vai ver, ele vai aprender como fazer. Abnegação, autorrenúncia, autossacrifício. E quando Isaac diz: pai, aqui está todo o preparativo para o sacrifício, mas não tem o sacrifício. E Deus, e Abraão, ele respondeu ao seu filho: meu filho, Deus providenciará um sacrifício para si mesmo. Mas se ele não providenciar um carneiro, você será o sacrifício. Porque essa era a visão que Abraão estava tendo até aquele momento. Mas você será o sacrifício. E Isaac compreendeu que se não houvesse um cordeiro, um carneiro ali, ele seria o próprio sacrifício. E ele continuou junto ao seu pai. Ele continuou junto, não se separou. Aqui nos mostra o quanto é importante a educação familiar, o quanto é importante a educação dos pais para com os filhos, dentro da luz da Torá, dentro da palavra de Deus. E quanto é importante os pais darem exemplos de fé, darem exemplos de conduta à luz da Torá, à luz das 7 leis de Noah, as 7 leis universais, para que os filhos cresçam vendo
o exemplo nos seus pais. E Isaac não se apartou do seu pai. Então, a escolha, ela é importante, mas mais importante é permanecer naquilo que você escolheu. E por isso, essa jornada, ela não tem sombra e água fresca. Se você quer sombra e água fresca, você está no lugar errado. Você está no caminho errado. Se você quer sombra e água fresca, você se enganou. Este não é o caminho. O refrigério, Deus nos dá a nossa alma, o alento, o conforto e a firmeza de que, se prosseguirmos, somos vencedores. Nós vamos angariando méritos, vamos desfrutando de alguns méritos aqui e agora, mas o maior dos méritos está nos dias de Mashiach, na redenção, e o maior dos maiores méritos reservado para o Olam Rabá, o mundo vindouro, junto com o Eterno. Então, este é o nosso caminho, essa é a nossa jornada, é a nossa escolha. Quando alguém pergunta, você vai cumprir o Shabat? Obviamente, judeu para judeu, você vai guardar o Shabat? Benei Noach para Benei Noach, você vai honrar o Shabat? Normalmente, né, as pessoas sempre têm uma desculpa para dar. Sempre tem uma desculpinha. Ah, hoje não dá, hoje eu estou fazendo isso, hoje eu tenho aquilo, hoje eu tenho um compromisso ali, hoje eu tenho um compromisso ali. Hoje não vai dar para guardar, essa semana não vai dar para honrar o Shabat, não vai dar para fazer as rezas do princípio do Shabat, da manhã do Shabat, à tarde do Shabat, a Havidalah. Porque eu preciso ir no cabeleireiro, eu preciso ir lá na manicure, no pedicure, né? Eu preciso me deslocar para fazer compras, etc. e tal. Então, arruma um monte de desculpas para não se reservar momentos para o Eterno, para as preces, para a leitura e o estudo da Torá. Mas, né, se porventura alguém chega para você e diz assim: e aí, como estão os teus negócios? Aí você vê a pessoa respondendo com toda a fúria, no bom sentido, com toda a alegria, né? Aí fica aquele ânimo de poder falar dos seus negócios ou dos interesses particulares segundo a realidade de cada um. O seu trabalho, os seus projetos e etc. e tal. Mas quando fala, vai honrar o Shabat, vai na reunião de Kabbalah de Shabat, vai para o estudo da Torá, vai fazer as preces, aí vem, né? Aí vem a desculpa com o rótulo bombril. 1001 desculpas para não honrar o Shabat. Quando isso acontece, segundo os comentários de Rashi, seus conceitos estão invertidos. De fato, essa pessoa precisa se esforçar para adquirir os valores espirituais, conhecimento, aperfeiçoamento das virtudes e dos bons atos. Isso é o que depende da pessoa. É isso que significa que tudo está nas mãos do Eterno, menos o temor. Porque é você que precisa decidir, é você que precisa ousar realmente. Não, eu escolhi isso, vou fazer isso. E ponto final. Dessa forma,
quando você toma essa decisão buscando os valores espirituais, os valores materiais, quanto a eles, a sua resposta deve ser mais ou menos semelhante a isso, mas cada um usa as suas próprias palavras. Mas, como base, quanto aos valores materiais, a sua resposta deveria ser: com a ajuda de Deus, vai dar certo. Com a ajuda de Deus, eu vou conquistar. A decisão é individual. A grande diferença entre os animais e os seres humanos é que os animais não têm um livre arbítrio, mas os seres humanos têm. Portanto, é você que decide e você não tem como dar desculpas. Você decidiu, ou para o bem ou para o mal. Nós temos a capacidade de dominar nossos instintos, escolhendo o caminho que satisfaz a vontade de Deus. Em virtude, essa virtude, melhor dizendo, se evidencia sempre que enfrentamos um teste, uma prova, seja uma prova pequena ou não. Cada vez que nos defrontamos com uma situação na qual nossa vontade seria contrariar a do Criador, podemos fazer uso do nosso livre-arbítrio e vencer esse instinto negativo. No Shabat, por exemplo, quando temos vontade de praticar um monte de coisas e deixar outras questões espirituais para segundo plano, então nós estamos com uma briga entre o impulso negativo e o impulso positivo, ou seja, a inclinação para o mal, Yetzer Hará, ou a inclinação para o bem, Yetzer Tov. Aí você vai escolher para onde você vai se inclinar, certo? E quando você vai se inclinar para aquilo que é positivo, Yetzer Tov, a inclinação para o bem, aquilo que é bom, à medida que você vai no seu dia a dia alimentando, fortalecendo a sua alma divina. Então ela coloca a alma animal no cantinho dela e tira dela a força, a ousadia, a coragem para viver essa jornada segundo a vontade de Deus. Também, quando realizamos aquilo que é correto e o fazemos de forma instintiva, não estaremos fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Por exemplo, quando você pega o seu sidur e você vai fazer as rezas, certo? E você a faz de forma mecânica, você faz de forma automática, e você não faz de coração, ou seja, você vai fazer no sidur, você encontra ali as rezas, certo? Sempre elas baseadas naquilo que os sábios nos trazem, com alicerce principalmente no livro de Salmos, mas tem aquele momento da sua oração espontânea, principalmente de domingo a sexta-feira, todo dia após o Shema, tem aquele período ali que os sábios dizem que é um momento propício para fazer a oração espontânea, a oração livre, é você fazendo a sua prece, segundo o seu coração, segundo as suas necessidades, intercessões em favor disso, daquilo ou de alguém, e você vai fazer a sua oração espontânea, a sua oração voluntária. Aí você vai fazer a sua prece com as suas palavras. E segundo os sábios, diariamente, quando fazemos uso do sidur, após o Shema, é o momento oportuno para fazer a prece voluntária, a prece espontânea. Porque segundo os sábios dizem que a esse momento após o Shema, a nossa conexão com Deus que nem um canal livre. Não tem trânsito. É um canal livre. Você está em conexão direto com Deus. Você não precisa de intermediário, não precisa de nada. É uma conexão direta, você e Deus. E é um momento propício para você
derramar na presença de Hashem realmente a sua prece, os seus anseios, as suas necessidades, né? As suas preces em favor de alguém, em favor de alguma coisa que esteja ligada a você, a alguém que você ama. É um momento propício para que você faça com que essa prece seja um momento muito forte na presença de Hashem. E assim você, ao encerrar a sua prece voluntária, você sai com a certeza de que Ele não somente ouviu a tua prece, mas que Ele vai trazer debaixo da tua destra de bondade, de misericórdia, vai trazer as respostas à tua oração. Então, dessa forma, nós queremos deixar aqui essa questão sobre a escolha, ok? Vamos para a nossa aliá. Vamos então encerrar a nossa aliá, fazendo a leitura com comentários de Rashi, capítulo 22 de Bereshit, que é a nossa sétima aliá, para encerrar o livro a Parashá Vaierá. Embora estivesse constantemente empregando seu tempo e dinheiro na preparação de refeições para os hóspedes, lembrando que Avraham, ele montou uma hospedaria e atrás da hospedaria ele plantou um pomar, frutas deliciosas, preciosas, dificílimo de encontrar no deserto, ou praticamente impossível de encontrar no deserto, e as caravanas, os seus viajantes eram hospedados e ali eles poderiam descansar e saborear as refeições que Avraham e a sua esposa Sara, né, e os seus colaboradores estavam ali preparando para os viajantes. Até aqui nesse momento, Abraão ele não tinha feito nenhum sacrifício propriamente dito a Hashem, um sacrifício de elevação. Como nós já sabemos, nós temos um acusador, que é um anjo conhecido como Satã, que significa o opositor a nós, não é opositor a Deus. Deus não tem opositores, ok? Ele é o Todo-Poderoso, ele é o En Sof, ele é o infinito. Significa o seguinte, que não existe opositor a Deus. Por que não existe opositor a Deus? Porque não existe nada e ninguém que possa ser comparado a Deus. Se não existe nada e ninguém que possa ser comparado a Deus, não há opositor. Mas Deus, ele criou este anjo, conhecido como Satã, o opositor do ser humano, né? Para ir na presença de Deus e acusar o ser humano disso ou daquilo. É só você lembrar do livro de Jó, certo? Este anjo chamado Satã, é o que foi na presença de Deus para acusar Jó. É o mesmo que vai diante de Deus, que acusou, por exemplo, Abraão, que vamos falar agora, e assim ele vai lá para acusar você, certo? Um exemplo simples aqui para nós, Benenô. Ah lá, Hashem, aquele fulano, aquela fulana lá, falou que tomou uma decisão de servir a ti como único Deus. Mas ele ou ela apoia os socialistas comunistas que não servem a ti, muito pelo contrário, eles denigrem a tua imagem. Tá certo isso, Senhor? Não deixe que o acusador tenha argumentos contra você. Diante disso, o acusador ele foi diante de Deus e disse, Abraão até agora, ele não fez nenhum sacrifício de elevação, de agradecimento a ti. E aí, como que fica isso? E aí então, segundo os sábios, segundo o Midrash,
fala que Deus disse que Abraão, o seu objetivo fundamental era fazer com que os caminhantes, os viajantes, né, os estrangeiros que iam e vinham, eles tivessem a consciência do monoteísmo, a crença no único Deus. Mas fique sabendo de uma coisa, segundo o Midrash, Abraão, ele não me negaria absolutamente nada, porque ele realmente é o meu amigo, ele me ama. Mesmo que fosse para sacrificar o seu filho, ele o faria. Ao mesmo tempo, segundo o Midrash, ele nos relata que Ismael, ele retornou ao convívio de Abraão e Isaac, com uma aparência de arrependimento, mas na realidade ele não estava arrependido. Mas ele voltou àquele convívio ali por um tempo, né? E diante disso daí, ele entrou novamente em discussão com Yitzhak, dizendo, ó, eu sou o primogênito, eu que tenho direito a tudo, você não tem direito a nada não. Eu que sou digno de substituir o nosso pai, porque eu sou o primogênito, você não. E ainda por cima, segundo o Midrash, fala que Ismael, ele ainda se vangloriou de ter feito a circuncisão aos 13 anos e que suportou as dores da circuncisão aos 13 anos. E em resposta de Isaac, ele fala para Ismael para não se vangloriar disso, porque se necessário fosse, ele daria a própria vida em sacrifício para Deus, porque ele ama verdadeiramente a Deus. Ou seja, segundo o Midrash, nessa somatória de fatos, né, foi então o momento em que realmente Deus chamou Abraão, e Abraão respondeu, estou aqui, pronto a te servir. E então, nesse momento que nós temos aí o versículo 1 do capítulo 22, onde Abraão responde a Deus, aqui estou, pronto a te servir. Verso 2, e ele disse, por favor, passa nesta prova suprema, disse Deus a Abraão, segundo o Midrash, para que ninguém pense que tua devoção a mim é limitada. Toma teu filho. É interessante, é bonito, é maravilhoso podermos ver a dimensão profunda da interpretação dos sábios através do Midrash nas passagens das Escrituras. E assim o Midrash nos diz. O Eterno disse a Abraão, por favor, passa nesta prova suprema, que a maioria dos sábios concordam que foi a última prova, a 10ª prova de Abraão, para que ninguém pense que tua devoção a mim é limitada. Toma teu filho. Então Abraão respondeu a Deus, mas eu tenho 2 filhos. Deus disse, refiro-me a teu único. E Abraão respondeu a Deus dizendo, ambos são filhos únicos. Ismael é filho único de Hagar. Yitzhak é filho único de Sará. Deus disse, refiro-me àquele a quem amas. E Abraão respondeu, Senhor, eu amo os 2. Deus disse, refiro-me a Yitzhak. Deus deliberadamente falou de modo ambíguo no começo por 2 razões. Primeiro, a fim de dar tempo para Abraão perceber a gravidade de suas palavras, das palavras do Eterno, e não concordar com demasiada pressa, perdendo assim o mérito do consentimento pleno e resoluto. Então, o primeiro motivo segundo o Midrash, de Deus trazer esse diálogo com Abraão de forma ambígua, né? O teu filho, o teu único, mas eu tenho 2 filhos, e os 2 são únicos. Aquele a quem amas, mas eu amo os 2. E Deus diz, a Isaac. Então, segundo o Midrash, fala que esse diálogo, a princípio de forma ambígua, o primeiro motivo foi
para que Abraão não tomasse uma decisão precipitada, mas que ele pudesse pensar, pesar as palavras que Deus estava falando, que não era algo simples. E o segundo motivo, a fim de tornar a ordem mais impressionante e recompensar Abraão por cada expressão usada. Então, cada palavra, cada expressão de Abraão, ele seria devidamente impressionante e ao mesmo tempo recompensador para ele. Então foi por essa, segundo Midrash, por esses dois motivos. E Deus prosseguiu então, dizendo: toma-o e vai à terra do monte de Moriá. O monte Moriá virá a ser o lugar do futuro templo, de onde a instrução divina sairá para o mundo. É o que fala também o profeta Isaías, lá no capítulo 2, que é de Jerusalém que sairá a Torá para as nações. Jerusalém, onde o templo foi construído, certo? Foi destruído 2 vezes e agora a terceira vez será reconstruído nos dias de Mashiach e será definitivo. Não haverá mais a destruição do terceiro templo, porque ele se tornará eterno para sempre. Então, nesse lugar onde foi construído o Beit HaMikdash, lá em Jerusalém, é o Monte Moriá. E segundo os sábios, também foi deste monte em que o Criador pegou também uma certa porção de areia para formar aquele boneco de barro, junto com as terras de todas as outras localidades do planeta, para formar o homem, para que aonde ele viesse a falecer, ele volte ao pó da terra, certo? Então, aqui, neste Monte Moriá, onde Isaac foi levado. O templo também deve ser o local específico do serviço divino, que se manifestará de forma mais intensa na oferenda do incenso, do qual a mirra será um ingrediente fundamental. É, portanto, conveniente que te sujeites a este teste e o superes nessa região, pois teu exemplo inspirará futuras gerações a seguir meus ensinamentos e servir-me com devoção pura. Leva-o para o alto e prepara-o como oferenda de elevação sobre um dos montes que eu te designarei, né? Deus não mandou explicitamente Abraão sacrificar Isaac, apesar de que foi isso que Abraão pensou que ele quisesse dizer, pois apenas pretendia ver se ele estaria disposto a fazê-lo. Além disso, ele não lhe diz de imediato sobre o monte, qual monte que deveria realizar o sacrifício, para que Abraão obtivesse retribuição pela confiança em ir restrita em Deus, ou seja, uma confiança restrita em Deus. Exatamente como ocorrera por ocasião da primeira ordem que o Eterno dera a Abraão, de ir à terra de Israel. Quando ele deu ordem, né? Na realidade convidou, né, Abraão para sair da sua terra e da sua parentela e para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele tomou uma decisão em confiança a Deus, em confiança ao Eterno, sem saber para onde estava indo. E quando Deus fala para ir para o monte, né, sabemos que é o Monte Moriá, mas Deus ainda não tinha designado aquele monte específico. Tanto é que eles caminharam 3 dias. A caminhada foi de 3 dias. E por que Deus permitiu que eles caminhassem 3 dias? Segundo os nossos sábios, eles dizem que Deus fez com que ele seguisse durante 3 dias para ver se realmente ele não mudaria de propósito. Ou seja, Deus deu tempo a Abraão, deu tempo ao próprio Isaac, porque ele ficou sabendo o que iria acontecer, se eles voltariam atrás na sua decisão.
Mas eles não voltaram atrás, eles continuaram. Ou seja, Deus ele estendeu o prazo durante 3 dias para ver se realmente eles continuariam no propósito, certo? Então, aqui mostra realmente, quando tomamos uma decisão séria de propósito, com propósito divino, nós não vamos sair nem para a direita e nem para a esquerda. Nós vamos permanecer firme realmente no propósito determinado pelo Eterno. Ok? O verso 3, né, nos fala... E madrugou Abraão pela manhã, albardou o seu jumento, tomou os seus 2 moços com ele, e Issaque seu filho, e partiu lenha para oferta de elevação. E levantou-se e foi ao lugar que lhe disse Deus. Os 2 moços aqui, que a Torá escrita fala, segundo a Torá oral, ela nos fala que esses 2 moços eram exatamente Eliezer, o servo fiel, e Ismael. Foram os 2 moços que foram juntos com Abraão e Issaque. E por que Ismael foi junto? Para que Ismael visse que realmente o pacto divino, a aliança de Deus com Abraão, era com Issaque e não com ele. E Ismael, ele foi e permaneceu no seu lugar. E isso também foi para ele um mérito. Ok? No 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá, e adoraremos e voltaremos a vós. E tomou Abraão a lenha para a oferta de elevação, e a pôs sobre Issaque, seu filho. E tomou em sua mão o fogo e a faca, e andaram ambos juntos. E falou de Issaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E falou: Eis-me aqui, meu filho. E disse: Eis o fogo e a lenha, e onde está o cordeiro para a oferta de elevação? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para a oferta de elevação, meu filho. E andaram ambos juntos. Foi nesse momento aqui, segundo o Midrash, que Abraão disse a Issaque: Deus proverá para si o cordeiro, o carneiro. Caso não haja, ao momento de chegarmos lá no monte, preparar o altar para a oferta de elevação, então foi nesse momento que Deus falou Abraão falou para Issaque, seu filho: se porventura lá não tiver o carneiro, você será o sacrifício. E Issaque aceitou, confiou no seu pai, confiou em Deus e seguiu junto com seu pai, certo? E andaram ambos juntos. Verso 9. E chegaram ao lugar que lhe havia dito Deus, e edificou ali Abraão o altar, e pôs a lenha em ordem, e amarrou a Quedá, a Issaque seu filho, e o colocou no altar sobre a lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou a faca para imolar seu filho. E chamou um anjo do Eterno dos céus, e disse: Abraão, Abraão! E disse: Eis-me aqui. Ou: Estou aqui, pronto a te servir. E disse: Não estendas tua mão ao moço, e não lhe faças nada, pois agora sei que temente de Deus és tu, e não negaste teu filho, teu único, a mim. E levantou Abraão seus olhos e viu, e eis que um carneiro estava embaraçado numa árvore por seus chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em oferta de elevação em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Eterno verá, né? Que é Hashem Irê, do qual dirão futuramente: neste monte do Eterno Deus aparecera a seu povo. E chamou um anjo do Eterno a Abraão pela 2ª vez dos céus, e disse: Por mim jurei, disse o Eterno, porque fizeste esta coisa e não negaste teu filho, teu único, abençoar-te-ei e multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está à beira-mar, e herdará tua semente a porta dos seus inimigos, e se abençoarão em tua semente todas as nações da terra, porque ouviste a minha voz. E voltou Abraão e a seus moços, e levantaram-se e foram juntos a Beer-sheba, e morou Abraão em Beer-sheba.
versículo 20 a 24 é o nosso mafitir, a leitura final. E depois dessas coisas foi anunciado a Abraão nesses termos: eis que deu à luz Milcá, seu irmão. Aliás, eis que deu à luz Milcá, também ela, filhos a Nahor, teu irmão, e Uts, seu primogênito, e a Bus, seu irmão, e a Quemuel, pai de Aram, e a Quesed, e a Razô, e a Pildash, e a Idlaf, e a Betuel. E Betuel gerou Arívica, né, Rebeca. A esses 8 filhos deu à luz Milcá, para Nahor, irmão de Abraão. E sua concubina, de nome Reumá, deu à luz também ela a Tebar, a Garran, e a Tahash e a Marchá. Quando Deus aqui está dizendo das promessas para Abraão, que multiplicarei e abençoarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está à beira do mar, né? Que significa que a sua descendência será incontável, certo? E também a sua semente, né, herdará todas as coisas, e dessa forma Deus fez a promessa de abençoar e multiplicar. Aqui, quando ele cita aqui no final do nosso mafitir, da nossa paraxá, sobre a questão que a Milcá, esposa de Nahor, irmão de Avraham, fala também que ela deu à luz a 8 filhos, e a concubina de Nahor, a Reumá, ela deu à luz a 4 filhos, ou seja, 8 mais 4 são 12. Portanto, significa que Deus estava falando para Abraão que na sua descendência de Isaac e depois Yaakov, o seu neto, Yaakov, ele seria aquele que teria 12 filhos, e que seriam os 12 príncipes de Israel, ou seja, as 12 tribos de Israel. Então aqui Deus estava mostrando a Abraão, sem sombra de dúvidas, uma visão também profética para Abraão, ok? Vamos pescar mais algumas lições para nós nessa tarde com a Torá, e para encerrarmos a nossa paraxá Vayera. Uma das coisas aqui que os sábios nos chamam a atenção é exatamente o que? Chama-se fidelidade. A fidelidade de Abraão foi submetida à prova suprema quando Deus lhe ordenou sacrificar Isaac. Foi a 10ª prova. Fidelidade. Como já falamos, e os sábios, aliás, falaram, na realidade a prova e os testes que vêm para tirar alguma dúvida da parte de Deus. Na realidade é para tirar a nossa dúvida. Se eu vou permanecer fiel ou não. A realidade é isso. As provas e os testes que vêm sobre nós, é exatamente o propósito primeiro de Deus é firmar o nosso caráter, a nossa fidelidade a Ele. É um desafio para nós, por quê? Porque nós temos que lutar a alma divina e a alma animal. Yetzer Tov, a inclinação para o bem, e Yetzer Hará, a inclinação para o mal. É a alma divina e a alma animal. Esse é o nosso desafio diário. E por isso, como nós não estamos no nível de tzadik, o justo, no sentido justo mesmo, né? É a nossa luta diária. Então, por isso, a fidelidade diária nossa para com Deus é muito importante. Então, por isso, quando você desperta pela manhã e faz o seu Modéani, né, agradecendo a Deus porque Ele restituiu, Ele devolveu
a sua alma ao seu corpo para que você possa viver mais um dia, né? Então, já de imediato, ao levantar a cama, você já eleva os seus pensamentos a Deus, pedindo que Ele te dê forças para cumprir a tua missão no dia de hoje e que te ajude na sua fidelidade para com Ele. A nossa fidelidade a Deus é importante. Não para Deus, importante para nós. Porque isso soma-se a méritos, ok? Também nós podemos observar aqui, nessa questão da... aqui Itzahak foi submetido, que é a Akedah, o ser atado junto ao altar. No caso de Itzahak, há dois atributos ou duas qualidades que nós precisamos levar em conta, que é, primeiro, a questão da fidelidade e a segunda, a questão da obediência. Ou seja, primeiramente, obediência de Itzahak ao seu pai. Aqui está, mais do que claro, uma das mitzvah que fala sobre honrar pai e mãe, que serve tanto para judeus como para os não-judeus, os Benei Noach, que é honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe está dentro da Aseret e Hadbrot, os 10 ditos, conhecido como os 10 mandamentos. 620 letras que correspondem a 613 mandamentos para judeus e 7 mandamentos para os Benei Noach. Então aqui, honrar pai e mãe está aqui dentro. Então por isso, obediência, nós vemos aqui com referência a Itzahak, né? Trazendo isso para o campo, o nosso relacionamento com Deus, ou seja, fidelidade e obediência ao nosso Deus, ok? Com referência a Abraão e a Itzahak também, sobre a questão da Akedah, o ser atado junto ao altar, o que nós observamos também na decisão dos dois, tanto de Abraão como Itzahak, é exatamente o que? Tanto Abraão como Itzahak, eles estavam decididos e prontos para obedecer a Deus. Só se pode estar decidido e pronto para obedecer a Deus se você tem fundamento, se você está alicerçado, se você tem realmente, se você está com seus pés no fundamento. O nosso fundamento é 2 pontos. As 7 leis de Noah, ponto e vírgula. Arrependimento, que Teshuvá, arrependimento e retorno a Deus, ponto e vírgula. Tefilá, prece e conexão com Deus, ponto e vírgula. Tzedaká, atos de bondade e caridade, atos de justiça. E o 4º ponto, estudo da Torá. Aqui estão os nossos 4 alicerces. Essas 4 bases é onde nós temos que ler, estudar, rever, reler, reestudar, pôr em prática, colocar em obediência, se firmar e começar a estrutura espiritual devidamente solidificada na base. Primeiro degrau, primeiro passo, depois vem o 2º degrau,
terceiro degrau. Ou seja, a nossa base no térreo. Depois tem o primeiro andar, o segundo, o terceiro, o quarto, o sétimo e etc. Em nível espiritual, se você está aqui no andar térreo, nesses 4 níveis, nesses 4 alicerces, nesses 4 fundamentos, se você está aqui aprendendo e você não sabe tudo, não adianta você ir para o primeiro andar. E pior ainda quando você quer sair do térreo e ir para o 7º andar direto. Aí o ensinamento, a sua cacholinha, pode entrar em parafuso. Porque se você não está bem alicerçado aqui, como que você quer saber os mais profundos níveis de interpretação da Torá, dos ensinamentos do Midrash, Talmud, se mal você sabe isso aqui embaixo? Se mal você sabe as 7 leis de Noah, se mal você sabe as 66 ramificações das leis de Noah, como anda a tua techuvá? Como anda a tua tefilá? Como que anda a tua tzedaká? Como que anda o teu estudo da Torá? Então, amados, é edificar a casa de forma correta. Não adianta você começar a edificar o alicerce e você nem acabou o alicerce está pela metade e você já quer erguer 7 andares acima de um alicerce que ainda não está pronto. É a mesma coisa, por exemplo, você vê não-judeus querendo guardar o Shabat. Para o judeu existem 39 leis de não fazer no Shabat. E você vê Benei Noite dizendo aí, eu vou guardar Shabat, eu vou guardar Shabat. Eu quero guardar Shabat, igual os judeus. Mas tudo bem, você quer guardar o Shabat como os judeus? Então começa um processo de conversão. Se converter literalmente ao judaísmo. Mas mesmo assim você ainda quer guardar o Shabat, quer pular esse degrau? Procure então saber quais são as 39 leis para os judeus no dia de Shabat. Porque não adianta você fazer 38 e não fazer a 39ª. Você viola o Shabat, e ao violar o Shabat você estará trazendo sobre você, não bênção, mas maldição. E para nós, Benei Noah, Deus é tão maravilhoso que não nascemos nesse ambiente, no lar propriamente dito judaico, e nós, ao honrarmos Shabat, Deus está nos dando realmente bênção sobre bênçãos. E se nós guardarmos esses 4 alicerces, esses 4 fundamentos, o próprio Maimônides disse que nós somos comparados ao sumo sacerdote, ao Kohen Gadol. Quer honraria melhor do que essa? Quer honraria melhor do que essa, ser comparado ao Kohen Gadol? E um judeu não pode ser comparado ao Kohen Gadol, mesmo ele praticando, guardando o Shabat. E o judeu sabe disso, que o não-judeu que se aplica a esses 4 alicerces, esses 4 fundamentos, eles são comparados ao Kohen Gadol. Seja um autêntico Benei Noah. Seja um verdadeiro temente a Deus. Não aos seus próprios olhos, mas aos olhos da Torá, aos olhos dos ensinamentos que o Eterno deu aos sábios
para trazer aos não-judeus as nações, representadas antigamente como 70 nações, que corresponde a todas as nações do tempo presente. Seja verdadeiramente um temente aos céus. Não mude a regra. Não mude os mandamentos. Não crie religiões. Não crie um embaraço entre você e Deus. Dessa forma, que o Eterno te abençoe neste dia. Complete essa bênção maravilhosa para a tua vida no dia de hoje. E que amanhã possamos juntos estarmos aqui à tarde com a Torá. Shalom, shalom.